Quero cumprimentar as irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Voltei aqui para gravar um vídeo, principalmente para as irmãs, né? Quero nessa manhã falar sobre uma história muito conhecida, que se encontra no livro de 1 Samuel. E eu vou ler alguns versículos aqui do primeiro capítulo de 1 Samuel, tá? Que diz assim, tem como título, Eucana e suas mulheres. Capítulo 1, versículo 1. Houve um homem em Ramataim de Zorfim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Aí eu vou pular lá para o versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Todos nós conhecemos muito bem a palavra do Senhor aqui no livro de Ana, de 2 Samuel, de 1 Samuel, que começa relatando a história destas mulheres. Nós vamos ver a história de um homem que tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. E nós vamos ver duas situações aqui, duas mulheres que tinham cada uma o seu jeito e que aconteciam algumas coisas. A Bíblia relata que Eucana havia se casado então com Ana e com Penina. Penina era a típica mulher que tinha filhos e que usava isso contra a sua rival. E Ana era a mulher que não tinha filhos, porque o Senhor havia cerrado a sua madre, ou seja, ela não poderia gerar porque ela era estéril. E, porém, ela sofria por essa situação. E nós vamos ver que Ana sofria e algumas circunstâncias acontecem. Eu fico imaginando e olhando para a história dessas duas mulheres e quero trazer para as irmãs aqui, para as mulheres que vão ver, duas situações da qual nós podemos trazer para os nossos dias e entender que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Nós vamos ver uma mulher que tinha naquele tempo, digamos assim, o tudo, Penina. O tudo por quê, irmã Raquel? O tudo pela questão de que ela podia gerar. Uma mulher, desde que ela veio ao mundo, ela foi preparada para gerar, para ter filhos, e isso a alegra, isso a faz bem. E nós vamos ver que, então, Penina podia, porém a outra esposa do seu marido, Ana, não podia gerar. E ela não tinha nem um pingo de empatia, nem um pingo de compaixão com a situação de Ana. E ela ali usava essa situação, porque ela tinha um esposo, que também era de Ana, e ela devia ter sua vida ali, digamos assim, boa, no sentido de que ela tinha as coisas e o principal, ela tinha filhos. Só que ela não tinha algo que se chama sabedoria, porque ela usava aquela situação para atormentar a vida da outra. Tem mulheres por aí que atormentam a situação da sua casa, tem mulheres por aí que fazem da sua casa um lar de tristeza, de angústia, onde seus filhos não encontram paz, o seu esposo não encontram paz, onde tudo é difícil. Às vezes ela tem até tudo, mas tem faltado algo dentro dela e é muito difícil você dar aquilo que você não tem. Uma pessoa assim, ela geralmente falta algo nela, ela não tem algo dentro dela. Mas nós vamos ver então que a Bíblia relata que esta mulher, Penina, perturbava Ana, ofendia, feria, machucava os sentimentos e o ego daquela mulher. E por outro lado, nós vamos ver uma mulher que sofria por não poder gerar e que tinha que lidar com a situação de ter uma rival dentro de casa, com seu esposo, e vendo ela ter filhos, gerando e ela nada.
E a Bíblia relata que vai se passando o tempo, e de tempo em tempo esse Eucana, o esposo dela, subia para sacrificar ao Senhor. Mas a Ana, ele dava porção dobrada, porque a Bíblia diz que ele amava a Ana. Olha para você ver como que é a situação. Ana, de repente, era a típica mulher sábia, que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não relata que ela brigava constantemente com Penina. Não, a Bíblia relata do sofrimento e da dor dela. E que num dia em que o esposo dela ia sacrificar, ela subia junto, independente da dor dela. Ela ia buscar aquilo que ela queria. Ela lutou com todas as forças, ainda que com dificuldades, para poder ter e gerar aquele filho. E o importante no meio dessa história, de duas mulheres, uma com sabedoria e a outra sem, uma com sofrimento e a outra que não tinha sofrimento, mas usava a alegria que ela podia ter para infernizar a outra. No meio disso tudo havia um propósito, porque Deus une propósitos. O Senhor precisava de um profeta e Ana queria um filho. E a Bíblia diz então que quando Eucana vai ali ao templo sacrificar ao Senhor, Ana se pega tão angustiada, tão sofrida, e ela vai clamar a Deus. E ela clama com tanta força, com tanta necessidade, porque ela sabia que era o único jeito, não ia adiantar ela brigar. E Ana então é tida como bêbada pelo próprio profeta. E o profeta repreende ela. Mas independente disso tudo, ela faz ali um voto com o Senhor e diz que se o Senhor der ela um filho, no tempo vindouro, certo, ela vai entregar esse filho ao Senhor para servir o Senhor. E ela vai-se embora. E o Senhor concede o desejo do coração dela. E a Bíblia relata, e nós vamos ver 2 livros na Bíblia que contam o milagre dela. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel, e nós vemos que ele era o profeta Samuel, né? E nós não vemos mais nada sobre Penina e seus filhos. Então seja sábia, use a sabedoria. Se você não tem, peça a Deus. Seja uma mulher sábia para edificar o teu lar. Una a tua vontade, o teu propósito com o propósito de Deus, e você irá vencer. Essa é a minha palavra nessa manhã para as mulheres que estão aí passando por momentos difíceis. Busque sabedoria em Deus, seja sábia, haja no silêncio no momento certo. Eu já fui assim, faltava em mim muita sabedoria. E o Senhor foi me ensinando e me ensina ainda, porque eu sou mulher. E quanto mulher nós tendemos às vezes a falar muito e às vezes nós perdemos algo. Seja sábia na tua casa, seja sábia com teus filhos, com teu esposo. Seja sábia na igreja, no trabalho. Você é mulher, mas você foi chamada para ser sábia e administrar algumas coisas na tua vida, para você unir propósitos com Deus e a bênção chegar na tua vida. Pega essa senha aí para a sua vida e que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus.